Vamos lá, galera, para a parte teórica aqui um pouquinho chata, mas de extrema importância isso daqui, porque é com essas informações que a gente traça o perfil de tempo e temperatura para a placa que a gente vai trabalhar. Essas informações, elas valem para qualquer tipo de chip e qualquer tipo de placa. Por quê? Porque aqui são informações de temperaturas reais, tá? O que a gente programa na máquina, a gente programa para que atenda essas informações aqui. Então vamos entender um pouquinho aqui, que parece bem complicado, mas não é tão complicado assim, tá? Aqui nós estamos falando do lado esquerdo de solda sem chumbo. Então são tempos e temperaturas para quem vai trabalhar com solda sem chumbo. As placas originais, né, quando a gente vai fazer a remoção, caso você vá colocar chip com solda sem chumbo, você também vai utilizar isso daqui. E do lado direito aqui do quadro, do flip chart, a gente está falando de tempos e temperaturas de solda com chumbo, né? Que é a solda que a gente coloca no chip, faz o rebale e vai colocar na placa depois, tá? E nós estamos falando de temperaturas que a gente faz a aferição real. A gente colocou esse termopar para fazer a aferição e essa temperatura da aferição é o que a gente precisa aqui, não é o que a gente coloca na máquina, tá? Existe uma diferença grande do que é programado e do que acontece. Então vamos lá. Se a gente está falando de trabalhar com solda sem chumbo, né, que é LED free, a gente precisa deixar a placa numa zona chamada pré-heater. O que significa pré-heater? Significa que a placa vai trabalhar numa temperatura de 150 a 200 graus. Quando a gente atingir uma temperatura entre 150 e 200 graus real ali no chip, a gente vai dizer que nós estamos trabalhando na zona de pré-heater. E a gente precisa que a placa fique nessa temperatura aqui durante 90 a 180 segundos. Nesse intervalo aqui, qualquer tempo, 100, 120, 130 segundos, está dentro do parâmetro, tá ok? Então, quando a gente sai da temperatura ambiente, né, digamos 20 graus, 30 graus, você vai subir até 150. Quando você chegar em 150, você vai começar a contar o tempo. Entre 150 e 200, você está na área chamada pré-heater. E você precisa desse tempo aqui. Para solda com chumbo, o tempo é o mesmo, o que muda é a temperatura. Então, para solda com chumbo, que é quando a gente vai colocar o chip, a gente precisa ficar de 90 a 180 segundos entre 130 e 180 graus. Durante esse período, a gente está na zona chamada pré-heater, tá? Passado esse tempo, a gente vai subir um pouco mais a temperatura para que a gente entre na zona chamada reflow, que é a zona de refusão mesmo, né? Refusão do chip, que é onde vai entrar em fusão a solda do componente. E não basta entrar em fusão, ela precisa ficar um tempo aquecida. Existem regras para isso, para que a solda fique realmente boa. Não é só chegou em fusão, já pode desligar a máquina. Precisa ficar um tempo em fusão numa determinada temperatura. É isso que isso aqui explica. Então, quando a gente fala de solda LED free, a gente está falando de um tempo de 60 a 90 segundos, ok? Numa temperatura acima de 217 graus, que é a fusão da solda, até no máximo 260. 260 é a temperatura de pico. Lembre que isso aqui é a temperatura real, tá, gente? Então, enquanto eu estiver em 217 graus a 260, eu estou na temperatura de reflow, que é a temperatura que eu vou remover o componente ou soldar o componente. E quando a gente está falando de solda com chumbo, a gente está falando do mesmo período, de 60 a 90 segundos, só que a solda com chumbo tem uma diferença aqui de quase 40 graus. Então, a 183 graus já tenho fusão da solda. E eu posso chegar até uma temperatura máxima de 245 graus. Então, enquanto eu estiver em 183 até 245, dentro desse range de tempo, eu estou na zona de reflow para solda com chumbo, que é o correto. E ainda tem uma outra norma, né? Lembre-se que essas temperaturas aqui é temperaturas máximas, temperaturas de pico, tá? A gente não deve ultrapassar isso daqui. E além disso, a gente precisa respeitar uma outra regrinha. A gente precisa de 10 a 30 segundos para a solda LED free permanecer numa temperatura de 245 a 260 graus. E para a solda com chumbo, entre 225 e 245 graus, durante 10 a 30 segundos.
Por que isso, pessoal? Porque foi feito testes, isso não fui eu que fiz, tá? Isso daí eu peguei em material de outros países que trabalham com fluxo, ativação de fluxo, tudo, e eles disseram o seguinte, que quando a solda com chumbo fica nessa temperatura entre 225 graus e 245 graus, por pelo menos 10 a 30 segundos, a qualidade da solda fica melhor. Ela se comporta de uma forma melhor e a qualidade fica melhor. Então, por isso que precisa respeitar isso daqui. Baseado nessas informações, o processo total não pode demorar mais do que 360 segundos, que é 6 minutos. Eu falo isso porque eu vejo gente traçando perfil em máquina, coloca lá 8 estágios, com vários tempos. E aí passa de 6 minutos no processo, e não pode, não é recomendado, né? O recomendado é que se chegue no máximo a 360 segundos, até 300 segundos é o mais ideal ainda, tá? Que a gente está falando aqui de 90 a 180, vamos pegar o máximo, 180, vamos pegar o máximo aqui, 90, dá 270. E aqui 30 segundos está dentro aqui dessa configuração, então a gente nem atinge os 300 segundos. Mas para a gente ter uma gordura, a gente tem que no máximo 360 segundos de tempo total do nosso processo. Então são essas informações que a gente precisa para traçar o nosso perfil. Então, para finalizar aqui, por que existe isso daqui? Se eu fizesse um perfil na máquina, para atingir essas temperaturas para uma placa de notebook, e depois colocar uma placa de vídeo onde a placa tem uma grossura muito maior e um chip muito maior, a programação da máquina para a placa de notebook atende isso, mas para a placa de vídeo não vai atender, porque a dissipação de calor é muito grande. Então você vai precisar fazer o quê? Aumentar suas temperaturas na máquina, tempo e temperatura se for o caso, para que a máquina faça com que a temperatura real no chip da placa de vídeo aconteça isso daqui. Então, por exemplo, se eu colocar na máquina lá, só para ilustrar e ficar claro, na programação do último estágio 260 graus, para uma placa de notebook, eu sei que ela vai atingir os 245 a 260 graus aqui na solda, porque o chip é pequeno, a placa é fina. Agora, se eu colocar essa mesma programação numa placa de vídeo, na solda, eu não vou conseguir nem atingir provavelmente 220, que é a temperatura de fusão. Então aí o meu perfil não vai estar correto para trabalhar com placa de vídeo. Por isso que a gente cria perfil para placa de videogame é um, para placa de vídeo é outro, para placa de notebook é outro, para placa de televisão é outro, e assim sucessivamente. Só que, respeitando essas informações, está correto. É isso que a gente vai ver agora na prática aqui. Maravilha?